Para você que está assistindo, você entender mais ou menos como que foi esse projeto, eu fui convidado para poder dar essa aula para os alunos de sites. Só que eu vi que só dar aula de sites não seria o bastante. O projeto de site ensina a gente a ser um empreendedor, para que a gente pense no que a gente vai fazer e no que a gente já fez, para que a gente consiga colocar tudo isso ainda chamando a atenção do cliente. Era você criar algum produto fictício e criar um site, fazer meio que uma propaganda para ele. Não foi simplesmente pedir para eles criar o site, e sim todo um contexto do porquê que o site foi criado. Eu acho que isso deu um pouquinho mais de corpo para o trabalho. Uma coisa que eu gostei bastante foi a postura dos alunos frente à apresentação. Então todos eles levaram muito a sério, principalmente na hora de conversar com os jurados, né? De apresentar a sua proposta. Claro que nem todos falaram, mas todos eles estavam numa postura de empresa mesmo. Então isso foi fundamental para que a gente pudesse entender e também passar para eles os pontos positivos e os pontos negativos de todas as apresentações. Então, os grupos foram divididos em 4 nichos. Foi o nicho de saúde, educação, esportes e tecnologia. Exato. E assim, foi bem interessante, né? Porque apesar da gente ter experiência e já trabalhar com isso há bastante tempo, é interessante ver os alunos se dedicando a um projeto especial como esse e apresentando como se fosse uma empresa, né? Assim, a maioria deles criou sites bem interessantes, por mais que fossem ideias fictícias. Eram ideias interessantes, que tinham conceitos que até podem ser aplicados, quem sabe, posteriormente, ou se a medicina, a tecnologia for avançada até lá. Mas grande parte dos grupos fizeram boas apresentações, trouxeram boas ideias e o resultado foi bem interessante. Então, assim, parabéns a todos vocês que apresentaram, tá? Todos os grupos. Alguns ficaram mais nervosos, outros ficaram mais tranquilos, mas foi uma experiência muito legal e eu acredito que todos os alunos vão levar isso para o resto da vida. Agora vamos para o primeiro grupo, que foi o mercado da saúde. Foi um grupo que falou um pouquinho sobre pílulas que curavam doenças que hoje não tem cura. Acho que por ser o primeiro grupo a apresentar, sim, aí eles ficaram meio aflitos, assim, meu Deus. O que vai acontecer, o que eles vão avaliar? A parte mais difícil foi a apresentação, porque eu pensei que a apresentação não tinha ficado muito boa, então eu fiquei meio tenso. Bom, eu fiquei meio assustado que eu não estava preparado para tanta pergunta, então eu fiquei meio assustada. Mas eu senti na apresentação deles um pouquinho de nervosismo. Eu vi que, pelo fato deles ser o primeiro grupo, então a gente como jurado, foi o primeiro grupo que a gente viu, então sempre é mais difícil. O primeiro grupo, a primeira apresentação, tanto pra gente como jurado, quanto pra eles como a empresa, né, no caso. Sobre a estrutura do site eu gostei bastante até, por ser o início, uma coisa que eles nunca teriam feito, nem a gente como jurado, jogar um site assim. Então, eu acho que eles saíram bem nas explicações, na apresentação do site, a gente pontuou o que estava a desejar, mas depois revertemos a situação e demos uma dica a eles que, na próxima vez você pode fazer isso, entendeu? Pode dar uma melhorada nesse quesito. E ao todo, assim, eu acho que foi legal. Eles colocaram a história da empresa, colocaram os valores, que ficou bem explícito ali, colocou uma imagem da pílula. Acho que tudo isso chama a atenção, né? Porque primeiro a gente tem que... É o nosso visual que chama a atenção do site, a forma como ele está estruturado. Se tiver muito apagadinho, sem cor, enfim, sem a amostra, mercado da saúde, o que tem que ter? Uma prateleira de remédios, né? Os medicamentos, enfim. Então, nesse quesito, eu acho que eles se saíram bem, sim. Para concluir, então, o ponto forte deles, o destaque foi a apresentação, né? Foi. Sim, que eles foram muito bem. Foi sim, e houve uma colaboração, né, de todo mundo. Todos os integrantes do grupo conseguiram colaborar bem. Não ficou sobrecarregado para uma única pessoa ser responsável de um único site e na hora todo mundo ali apresentar e tirar proveito. Não, eles conseguiram trabalhar bem. O próximo grupo foi o Coming Clock. Coming Clock. Bom, era um grupo com um pessoal mais velho, né, vamos dizer assim. Mais experiente, vamos dizer assim, entre aspas. O pessoal com a pandemia tá sofrendo bastante de ansiedade, ainda mais do que antes. E eu achei isso bem legal, para essa proposta. Eles criaram um
reloginho que solta uma essência para acalmar a pessoa e que controla os batimentos dela. Eu gostei do produto deles porque, querendo ou não, o relógio é uma coisa que já existe. Mas o diferencial dele era justamente a essência, que deixava a pessoa mais calma. E um ponto importante para colocar é que eles foram um grupo que tiveram menos tempo para criar o site deles. Então eu gostei muito, tanto da apresentação deles, eles estavam bem confiantes na fala, e mesmo com pouco tempo que eles tiveram, também a questão da instrução também, eles faltaram em algumas aulas de instrução de como criar os sites, mas mesmo assim o grupo está de parabéns pelo fato deles ter conseguido estar no nível dos outros. Mesmo com pouco tempo e com poucas aulas de como criar o site, eles foram muito bem e confiantes, então eu gostei muito do grupo deles. Eu me senti confiante, porque eu que criei o produto, então eu me senti muito confiante na apresentação. Eles trabalharam tanto com a atualidade quanto uma coisa que é usual, que é o relógio, que além de ver as horas, né, que é o comum que um relógio faz, um relógio digital, ele previne que você tenha surtos, assim, infelizmente, né, quem tem uma ansiedade um pouquinho mais forte, esse relógio ele vai conseguir dar uma ajudada com o cheirinho, né, lá, as essências que eles especificaram que acalmam a pessoa naquela hora, né. E é isso, foi interessante, eu achei bem interessante o produto deles. E o próximo grupo foi a equipe chamada Novas Línguas. Eles criaram um projeto de um aparelhinho que você colocava aqui na orelha e ele conseguia traduzir idiomas para você. Então, por exemplo, se você fala somente português e você está conversando com uma pessoa que fala a língua inglesa, o aparelhinho vai conseguir traduzir para você tudo que ele está falando. E existiam diversas formas, né? Ou é um aparelho que você só colocava, ou tinha implantes também, né? Que ficava diretamente. Sim. Eles mostraram modelos dos aparelhos para os adultos, para as crianças. Sim, eu acho que esse foi o ponto ápice para mim, clímax, né, da apresentação deles, que foi quando eles mostraram como que seria os modelos para os adultos, para as crianças. Então eles tiveram esse cuidado de pensar nas faixas etárias, e das crianças eram todos coloridinhos, bem lúdico, com desenhos. E eu acho que eles, assim, levaram um tempo a mais para poder produzir o site. Então eu acho que foi um dos sites que eu mais gostei, assim, nessa divisão, nessa preocupação com os produtos. Teve aquela questão, né? Será que isso tá certo? Será que isso tá errado? Será que eu devo colocar isso aqui? Será que eu devo colocar aquilo ali? Esse negócio mais da apresentação toda, no geral. Também teve a parte dos implantes, né? Porque não era somente um fone de ouvido que traduzia. Eles também tinham a parte de implantes, que era implantar, literalmente, o fone dentro de você. E eles deram as explicações dele, a gente questionou de como iria funcionar, se teria garantia. Só que eles souberam responder todas as nossas perguntas. No geral, eu achei uma apresentação boa, uma apresentação legal, eles estavam confiantes na ideia. É claro que quando a gente começa a apontar as questões para melhorar e os pontos negativos, eles começam a ficar mais tensos, mas no geral foi um grupo muito bom, Novas Línguas. Bom, o próximo grupo é Faixa Esportiva. Bom, como o nome já diz, eles apresentaram um site sobre produtos para esporte. Cara, eu gostei de alguns detalhes do site deles, que eu vi que eles pegaram bastante referências para poder ter uma noção de como realmente fazer um site. Então teve vários botãozinhos ali que eles colocaram. Gostei também por ser um tema diferente, assim, eu acho que esportes foi um dos temas mais diferenciados, porque eu acho que entre educação, saúde, estão ali esses assuntos que a gente sempre comenta. Sim. Agora, o esporte, os esportes, eu achei legal o produto deles, né? Qual foi mesmo, Gabi, o produto deles? Então, eles pegaram marcas principais, né, do mercado esportivo. Então, Smart Fit, por exemplo, marcas de tênis e roupas esportivas também, que era a Nike, a Adidas, a Puma, que eu lembro também que eles usaram. Então, assim, isso chamava a atenção. E qual era o diferencial deles? O que eles queriam mostrar no site? Que comprando no site deles, eles iriam conseguir mais descontos, né, em um produto que é caro, a gente entende que tem... Isso, do cashback, que é o retorno, né, de uma porcentagem, né, de volta do dinheiro. E eu acho que foi isso que chamou mais atenção, assim, foi esse cashback, e comprando no site deles, que vantagem que a gente teria? Um valor mais acessível, de uma marca, né, que legal, é mundialmente conhecida, sim, boa, né, e que seria mais proveitoso comprar com ele.
Eu fui o líder do site, eu procurei os produtos para colocar no site. Foi mais ou menos assim, que eu não liderei tanto. Eu deixava mais as pessoas dar opinião assim e deixava eles fazer assim, depois eu falava se estava bom ou ruim. E além do cashback, nós tivemos também um curso, se eu não me engano, aulas online com certo desconto e também algum desconto nas próprias academias da Smart Fit. Então você aí conseguiu uma porcentagem, eu acho que eles tiveram uma sacada boa, né? Porque esporte é um nicho, assim, difícil de fazer site, porque é específico. Ou porque são vários produtos. Quando você foca em vários produtos, às vezes você fica meio bananado. E eles conseguiram. Deram a explicação certinho pra gente. O que a gente perguntou, eles conseguiram responder. Foi ótimo. Nisports. Cleiton, que site, meu amigo? Olha, foi um site bem bonito, chamou nossa atenção, né? É um site, foi feito ali vamos assim, eles estudaram um pouco sobre como funcionava o e-commerce em si, né? Então foi uma apresentação que chamou bastante a nossa atenção e foi bem agradável, nós gostamos bastante. Foi um grupo que, de cara, assim que ele mostrou o site dele, eu ia perguntar por que ele já estava num site de venda de produtos esportivos, porque realmente estava muito lindo. As cores, como foi abordado, estava impecável. Claro, não dá para ser 100% perfeito, tinha um erro ou outro, que, querendo ou não, a execução do site, a forma que eles apresentaram, a forma que eles estavam colocando na mesa o produto deles, o site deles, acho que anulou os pontos negativos. Uhum. Então, por isso que foi um dos sites que mais me chamou a atenção, foi um dos que o grupo se destacou na questão do produto, querendo ou não foi uma ideia tão... inovadora, né? Não porque foi mesmo. Já existe tantos e-commerce? Já existe, mas como a gente estava analisando o site em si, eles foram um dos melhores, realmente, porque o site deles estavam lindo, organizado, as abas estavam bonitinhas, um erro ou outro, mas no geral, Nisports estavam de parabéns. Exato. Eu esperava que a gente ia ter uma nota boa e que eu realmente fiquei feliz até. Prestaram atenção a cada detalhe. A aula que foi dada pelo Matheus, eles conseguiram pontuar direitinho no site deles. E um errinho ou outro não fez a mínima diferença, porque estava tão chamativo, tão legal o site deles. A gente debatendo com eles, não ficou nem julgando, tal ponto, tal isso, tal aquilo. Não, a gente queria saber mais sobre o produto. Eu tava querendo já comprar um tênis ali, uma bola desse esporte pra jogar. Porque acho que até as cores... chamava atenção, remetia ao tema. Então eles pensaram muito bem em tudo. Foi bem fechadinho tudo, a apresentação também foi legal. Eu acho que o mais interessante de ser jurado é que você só fica lá olhando pra ver como eles vão se desenvolver. E a maioria se saiu muito bem, cara. Sim. Eu fiquei muito orgulhosa de ver eles. A caracterização deles também, que a gente não pode deixar pra trás, que eles vieram todos caracterizados no esporte mesmo, com meião, a chuteira. Bom, agora vamos falar de um grupo que pensou numa coisa bem interessante, né? Quem não quer que as pessoas falem a verdade, né? Ou ter esse poder? Claro que para eles isso seria utilizado em alguns momentos. Então, para juízes, para advogados, eles colocaram alguns argumentos, mas são cápsulas que estimulam a pessoa a falar a verdade. Eu achei a ideia assim boa. Ok, uma ideia boa para usar nessas áreas. Só que eles tiveram uma falhinha de ter explicado isso depois pra gente. Depois que a gente perguntou, eles explicaram. Foi. Então a gente deu aquela entendida errada, mas calma, como assim falar? E se a pessoa não quiser falar o que ela tá sentindo, sabe? Então eles explicaram pra gente e eu gostei até da ideia. Achei inovadora. O que me chamou muita atenção no deles foi o início do site deles, que eles colocaram explicadinho ali a foto da pílula, explicando embaixo. Eu vi que eles fizeram também um fundo para colocar no início, né, que tava Natural Health. Aí tava tudo azulzinho, então tava compacto, tudo meio azulado no site deles. Eu gostei bastante que eles falaram sobre a empresa também, se eu não me engano. A história da empresa, né? Eu gostei bastante dessas partes, acho que ficou fechadinho, tudo. Quando eu entrei, eu pensei tipo assim, caramba, medo, pânico, fogo, porque todos estavam vestidos como pessoas que vão te contratar por um problema, por um trabalho, para algo realmente importante. E isso daí abre precedente até para a criação de novas leis
ou discussões também que devem ser em alguns países, como trabalhar isso, né? E é interessante porque isso pode abrir precedente para a própria discussão dos alunos. Então, uma ideia, um conceito que quem sabe pode ser aplicado no futuro. A gente tem um grupo que quis inovar com Inovex. Inovex. Cara, as lentes de contato inteligentes. Esse grupo me pegou por quê? Porque eu dei uma revisada em todos os sites antes da apresentação. Todos não, alguns. E eles foram um grupo que eu dei uma revisada. Quando eu tava revisando, antes da apresentação, eu falei, cara, vai ser um dos melhores grupos, porque realmente estava muito bonito. Os outros, depois da revisão, conseguiram consertar os pontos que estavam negativos antes da apresentação geral, mas foi um grupo que de começo eu já sabia que ia ser um grupo de destaque. Pela ideia das lentes de contato inteligente que se comunicava com todas as tomadas da casa, então todos os eletrodomésticos da casa, através de um só aparelho, estariam conectados. Isso para mim foi genial, com a ideia de ser uma lente de contato onde, com o seu pensamento, ela funcionava. Foi muito legal na hora que eles falaram que a Inovex foi o ganhador, que aí eu fiquei muito feliz. Foi uma sensação muito boa, foi uma sensação de que que a gente fez deu certo. Eu achei o site em si chamativo. Eles usaram assim fotografias, o nome Inovex estava bem instigante também. O que é Inovex? Inovação. Inovação do quê? Nossa, tecnologia 1000 ali, né? No site deles tinha tecnologia pura, porque a Alexa, que já é um aparelhinho, ela comanda, por comandos seus, né? Ela consegue fazer algumas funções que tá ali dentro da casa. Lógico, a casa tem que ter a tecnologia também. Mas essa da lente, ela conseguir entender os seus pensamentos e passar aquilo para um objeto, uma coisa assim, que é usual da nossa casa, eu fiquei até... Uma coisa que eu gostei, assim, demais foi a embalagem deles. Eles contaram pra gente que vinha com um holograma. Sim. Que explicava como é que funcionava a lente. Eu acompanhei esse grupo, acompanhei todos, na verdade, né? Mas eles não tinham essa ideia definida até quase 2 dias antes da apresentação. E aí na apresentação foi uma surpresa até pra mim quando eles falaram do holograma. Eu falei, caraca, então eles mudaram algumas coisinhas antes da apresentação também. Sim, cara. Acrescentaram algumas coisas, né? Achei demais, porque eles se preocuparam até como vai chegar o produto pra pessoa, pro cliente. E como vai configurar. Sim. Como eu devo usar, quando eu vou usar. E durante a apresentação, eu fiz várias perguntas pra ele, porque eu já uso lente de contato em si, né, de grau, já tem uns 4 anos, mais ou menos. Então, eu fiquei super curiosa. Eu falei, mas como assim? Me explica mais. Não, volta naquela página. E as meninas também me ajudaram. Então, eu achei bem interessante, bem inovador. Uma coisa assim, do futuro mesmo. Uma tecnologia... Uau! Que eu falei, meu Deus, nossa, tomara que exista isso, né? Já pensou? Tô lá sentada assim... Liga a TV. Coloca no YouTube aí. Coloca no YouTube. Toca uma música. Sei lá, qualquer coisa. Esquenta minha comida aí no micro-ondas. Não preciso nem ir lá, só preciso comer. Que delícia. Grupo PIP, Produtos Especializados em Esportes Profissionais. Foi o grupo do Daniel e junto com o Rian. Foi um grupo que eu acompanhei muito a trajetória deles, da criação dos sites. Querendo ou não foram produtos inovadores, produtos que já existem, claro, não existem uma grande abundância por conta da tecnologia, mas são produtos que estão caminhando já para a tecnologia que foi os sensores. Hoje em dia você pode ver o VAR, querendo ou não, é recente a tecnologia do VAR. Sim, ainda está tendo ainda melhorias, né? Sim. Não só para o VAR, né? Eles também colocaram produtos o quê? Para usar no campo, no estádio, em outros lugares também, né? Então, tinha várias opções ali para usar, né? Na verdade, de produtos que eles estavam vendendo dentro do site, né? E foi um cuidado que eu pedi para eles tomarem, porque eles estavam focando em muitos produtos. Eu falei para eles, tomem cuidado, porque vocês estão focando em muitos produtos, apresentar muitos produtos. E o principal, que é o que a gente está avaliando, que é o site, vocês não deixarem para trás. Exato. Por quê? Porque eles estavam preocupados em apresentar o produto, só que o principal era o site. Era o site, eles apresentaram o site. Teve alguns pontos que a gente teve de melhoria, mas querendo ou não, foi o grupo que apresentou mais produtos. Teve uma lista vasta de produtos para ser apresentado. Então foi uma coisa assim que, entende? Foi uma sensação muito boa, e a parte mais difícil para mim
foi realmente a de desenvolvimento, porque a gente se entrosou muito bem. E eu e o Rian, a parte de criar o site foi bem rápido até, a gente fez o slogan e conseguiu fazer os títulos bem rápido. Agora a parte de desenvolver o site, ainda para fazer o site, desenvolver os produtos, que são 3 produtos muito assim que podem avançar na tecnologia, é uma coisa inevitável, muito realmente difícil de desenvolver. E uma coisa que me chamou a atenção, e eu acho legal que eles pensaram nisso, foi que assim, a instalação é por conta da empresa, o prazo de garantia também é por conta da empresa. O preço, logicamente, vai ser um precinho mais carinho, mas também olha o aparelho, olha as funções que ele vai exercer ali no meio, num campo. Então, assim, não seria exatamente direcionado, eu vou jogar, sei lá, alguma coisinha simples, na escola, por exemplo. Não vou colocar um negócio desse na escola, na quadra da escola, não precisa, não é necessário. Entendeu? Mas para jogos como esse, campeonatos, Olimpíadas, eu acho super viável. Uma coisa que também a gente pegou no pé deles um pouquinho foi nisso, de ter restringido tanto o público-alvo deles. Talvez no site deles, como a gente falou lá também, poderia ter alguns produtos a mais. Aí eles, não, a gente tem. E eles mostraram produtos para academia, né? Sim. Aí eles falaram que conseguiram falar bem na apresentação, né? Falaram que é uma startup, né? Uma empresa que está iniciando aí e ia desenvolver mais produtos, então foi uma saída boa que eles conseguiram ali no meio. Foi sim. Mas eu achei de confiança. Eles trouxeram uma confiança assim no produto. Não, o nosso é bom porque tem tanto prazo de garantia. Se você pagar um valor a mais, a garantia vai se estender, enfim. Sim. Conseguiram contornar ali a situação que a gente estava tentando enxugar eles, mas eles retrocederam e conseguiram sair ali do impasse. Daquela fogueira que a gente colocou neles. Conseguiram. Mas eles foram bem. E o último produto apresentado para nós jurados foi um eletrolivro, um livro eletrônico que basicamente ele era estruturado, né? O material dele era feito de aço para ter mais durabilidade, né? Na verdade, o livro, por ele ser elétrico, então se cair no chão, se derrubar, alguma coisa assim do tipo, o aço vai inibir que aquilo estrague, até porque não tem garantia, né? Eles não apresentaram garantia do produto. Então, assim, colocaram um valor lá, que eu achei até um valor acessível, e se eu não me engano, era a escola a escola contratava a empresa para trazer os livros? Sim. Os professores Ele também tinham acesso? Ele funcionava através do livro do professor. Tinham 2 livros, o livro do professor e o livro do aluno. E como era uma tecnologia, né, ela era elétrico. E quando o professor mandava um comando, o livro do aluno recebia o comando. Então era mais para escolas, esses meios aí para poder ser utilizado. E uma coisa também que eles apontaram foi que você precisa de uma caneta específica e quando você escreve uma pergunta, o livro te responde. Então, vocês lembram disso? Era isso mesmo. O livro te responde. Ou você respondia alguma questão lá, sei lá, uma continha de matemática, e se estava errada, o livro mesmo, ele já corrigia e colocava a resposta certa, e a professora só teria que explicar o porquê que estava errado. Então, no caso, eles queriam, facilitar, né, a função do professor, que já era corrigir ali no livro mesmo, e trazer a tecnologia, né? Porque hoje está tudo se inovando. Então, eles não queriam trazer um simples livro, um livro com matérias, conteúdos comuns ali, que a gente sabe que todo ano tem aquilo, mas não, eles quiseram ir além disso, né? Sim, trazer o eletrônico, aquela coisa que o pessoal hoje só vive conectado no celular, no tablet, enfim. Então, vai ficar conectado na internet? Ok, no livro, né? Vai pro livro. A tecnologia vai pro livro. Vamos pro livro. Vai pro livro. Parecia que eu tava no reality show. Dá um medo na hora. Só que depois eu não tive que falar nada, né? Eu só fiquei mexendo no computador. Aí eu fui mexer lá, aí bugou, aí eu fiquei tipo, meu Deus, errei. Aí depois eu consertei. Eu acho que a maior dificuldade foi na hora de organizar o site. Porque do mesmo jeito que a gente organizou, o pessoal que estava aqui falou que a gente podia organizar melhor o site e que não precisava ter feito do jeito que a gente fez. Mas eu acho que a gente podia ter melhorado nisso. E eu acho que essa foi a maior dificuldade que a gente teve. Cara, de começo eu achei muito legal porque é um livro que ele é eletrônico, ele tem toda a tecnologia de a capa ser de ferro por conta de se cair não danificar, pelo fato de você escrever uma pergunta e dar já a resposta, o professor
conseguir bloquear as respostas na hora da prova. Então, eu achei genial, só que tem um diferencial de que muita gente, assim que começa a escutar isso, começa a pensar, é um tablet, é um computador. Não, eles deixaram bem claro que você escrevendo, você tem a sensação que você está pegando um livro, papel. Então isso eu achei muito legal, porque hoje em dia, eu particularmente, eu prefiro escrever ideias no papel do que no celular. Claro que a gente tem a facilidade de estar com o celular na hora, nem sempre a gente anda com caneta e papel, mas eu particularmente eu gosto dessa sensação de escrever em papel. Então foi uma coisa que deixou muito interessante a apresentação deles, porque é um livro onde tem memória, onde eu posso escrever o que eu quiser, eu não preciso carregar vários livros, é um livro só. Então facilitou a vida do professor, do aluno, e no geral foi muito bom. O preço foi acessível, então foi uma empresa que se destacou muito. E se não fosse a paixão pela Inovex que eu tive, seria o grupo vencedor, porque realmente foi um grupo que a ideia, o site, por mais que esteja, foi simples o site, tava legal e foi um grupo que eu gostei bastante. Agora, você que está assistindo a gente, qual o grupo que você mais gostou? Você gostou mais do Inovex? Você gostou mais do Eletrolivro ou outros que nós comentamos aqui? Pensa aí, curta, compartilha também você do que você achou, escreve, deixa os comentários pra gente também saber qual grupo, na sua opinião, é o grupo vencedor dessas apresentações do grupo de sites. Isso aí. E Cleiton, e o pessoal, os gênios que participaram desses sites, como que você acha que foi a experiência deles? Olha, na minha opinião, foi uma experiência bem interessante e algo, como eu falei anteriormente, que eles vão levar para a vida inteira. Por quê? Porque é algo que eles precisavam se dedicar durante várias semanas, eles precisaram pesquisar um tema, se reunir em grupo, então eles trabalharam a parte social deles, eles tiveram que pesquisar, trabalhar como uma empresa de verdade, né? Tinha pessoa que liderava, tinha cada um com a sua função, e eles tinham que desenvolver um site, que é algo que não é tão simples assim. E mesmo assim, a maioria deles conseguiu fazer isso com excelência e outros deixaram apenas alguns detalhes, alguns ajustes. Inclusive, é algo que de profissão também eles podem exercer no futuro. Então, Matheus, foi uma ideia muito boa. Parabéns à equipe, né? Parabéns à Escola do Pensar por pensar nisso, né? Então a Escola do Pensar para colocar a ideia para os gênios utilizarem esse conceito de sites, e eu espero que os alunos consigam aplicar isso muito bem para a vida deles, para a parte acadêmica e para a parte profissional. Então foi uma ideia muito boa. Parabéns a todos os grupos e parabéns principalmente ao grupo vencedor.